Se a sua mente tem muitos pensamentos e você se sente super acelerado, esse vídeo é para você. Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu estou aqui para falar quando estamos naquele momento em que tudo está muito acelerado na nossa mente. Muitas vezes a gente tenta ficar nessa correria e vê que às vezes até as coisas estão mais devagar. Mas na verdade, as coisas não estão devagar. É você que está acelerado demais. E isso acaba te prejudicando em algumas coisas. Mas antes de abordarmos mais sobre esse tema, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Bem, hoje eu venho falar sobre como às vezes a gente tem muitos pensamentos na nossa mente. E como esses pensamentos às vezes podem estar prejudicando a nossa vida, no sentido até de manifestação, de vibração, lei da atração. Geralmente, quando a gente tem muitos pensamentos, a gente pensa de tudo. E, infelizmente, a gente acaba focando muito no que está acontecendo ao nosso redor. Na verdade, o externo acaba sendo um ponto em que você foca a sua atenção naquele momento. E, às vezes, o que está acontecendo fora de você, que às vezes nem tem nada a ver com você, acaba gerando um ponto de atração diferente da vibração, que é a vibração do seu desejo. Deixa eu tentar explicar. Às vezes, você tem muitos pensamentos. Como a gente tem muitos pensamentos, muitas vezes a gente nem tem, às vezes, consciência do que exatamente a gente está pensando. Já aconteceu com você de estar pensando sobre um determinado assunto e, de repente, você percebe que você está em um assunto completamente diferente, pensando em outra coisa, que não tinha nada a ver com o seu pensamento original. E muitas vezes esses pensamentos eles não são nem tão bons assim. E eu, pelo menos comigo, às vezes eu fico assim, como é que eu cheguei nesse pensamento? Não tem nada a ver com o que eu estava pensando. E aí eu começo a voltar o meu pensamento para saber qual que foi o ponto de origem. Mas quando você começa a pensar esse tanto de coisa, às vezes você está pensando sobre um determinado assunto de não sei, talvez até uma reclamação que você tem, alguma coisa que você repara, que você não gosta muito em alguém ou em uma situação. Automaticamente você está pensando sobre isso e aquela sensação de desconforto vem. Mas por quê? Você está pensando sobre algo que é desagradável. Então, às vezes, nesse desconforto, temos medo, temos raiva, temos alguns sentimentos que não te beneficiam para sintonizar com a vibração do seu desejo. E como parar esse turbilhão de pensamentos que a gente tem? Como esses pensamentos eles estão muito acelerados e muita coisa está acontecendo, você até tenta mudar de foco. Mas de repente você vê que você tá de novo naquele pensamento, sabe, um pensamento obsessivo? Fala, poxa, eu não quero mais pensar sobre isso. E eu tô pensando sobre isso. Mudo o foco. Aí, beleza, começo lá a mudar o meu foco. De repente eu tô no assunto de novo. Isso acaba ficando até irritante, né? Isso quando você percebe que você tá voltando, porque muitas das vezes a gente nem percebe que tá voltando naquele pensamento. Então, uma das coisas que às vezes eu faço para quê? Parar um pouco esses pensamentos, eu tento imaginar na minha mente como eu resolveria aquilo. Ou, às vezes é um medo, né? Às vezes é um medo de acontecer alguma coisa. Tá, e se a coisa acontecesse? Como eu reagiria? Quais seriam os meus recursos para resolver se isso realmente acontecesse? Quando você faz isso, primeiro que você aceita, né? Tem até aquela frase assim, o pessoal fala, aceita que dói menos. E realmente, quando você aceita, você para de criar resistência. Então você aceita que aquilo aconteceu e aí você fala, tá, quais são os meus recursos para resolver isso? O que eu posso fazer? Você começa a dar para sua mente uma opção dela ficar, se sentir mais segura, vamos dizer assim. Então, quando você começa a deixar claro aquilo que dá para você fazer, você sai do desconhecido
e vai para algo conhecido. A mente, ela tende a ficar mais tranquila quando ela conhece algo. Então, muitas vezes esse medo ele nem vai acontecer, a não ser que você fique pensando nisso o tempo todo e começa a magnetizar, né, trazer o sentimento para aquilo por tempo suficiente para que aquilo se manifeste na 3D. Mas se você imaginou aquilo, já fala, beleza, e se isso é uma possibilidade? Tudo são possibilidades. Mas e se eu acessar essa possibilidade, como eu resolveria? E aí você traz uma solução, automaticamente a sua mente fica mais tranquila, ela se sente mais segura com aquilo que pode acontecer. Então, essa é uma das opções, é você aceitar e trazer uma solução para isso. Trouxe a solução para isso, sua mente ficou mais tranquila, você consegue fazer o quê? Mudar o seu foco. Aí você consegue fazer o seguinte, olha, beleza, esse é um medo que pode se tornar realidade, mas e se o melhor acontecesse? Aí você começa a focar se o melhor, se a melhor situação acontecesse comigo, o oposto desse medo acontecesse, qual seria a minha reação? Como eu me sentiria? O que eu faria? Da mesma forma, quais são os meus recursos disponíveis? Só que aí, nessa fase de dar o oposto, elaborar o oposto, você começa a florear mais, a imaginar mais, a entrar mais nessa vibração dessa coisa boa. E aí você está fazendo o quê? Mudando a sua vibração. E toda vez que às vezes vier o medo de, aquilo, essa situação que não sei o quê. Não, eu já resolvi. Você vai virar para sua mente e vai falar assim: eu já resolvi. Se acontecer isso, eu já tenho uma solução. Agora, eu prefiro muito mais que aconteça aquilo ali. Então, você começa a florear de novo. Pensando assim nisso, os Abrahams, eles falam muito que os Abrahams são uma consciência canalizada pela Esther Hicks. E eles falam muito dessa questão de momento, que realmente quando você tá numa emoção mais negativa, geralmente você tá, né, porque o pensamento ele traz ali um sentimento e essa emoção e você começa a sentir, isso é a sua vibração. E aí você vai trazer coisas correspondentes a isso. E quando você tem um pensamento, ele é só um pensamento. Não funciona da seguinte forma: pensou, aconteceu. Não. Geralmente, esse pensamento, você vai pensar ele várias vezes, e pensando várias vezes, você vai sentir a sensação que ele traz. Então, se é um pensamento, talvez de medo, de raiva, enfim, de qualquer emoção, ela vai trazer essa emoção para você e você vai começar a sentir aquilo. Quando você começa a pensar repetidamente sobre aquilo, sentir repetidamente sobre aquilo, você pega um momento. É como se você pegasse um trem em uma direção e aí você vai indo. Conforme você vai pensando mais, conforme você vai sentindo mais, é como se você colocasse um combustível dentro desse trem que ele tá indo nessa direção. E aí ele vai navegando. Só que para você mudar de direção, às vezes vai demorar um pouquinho. Por quê? Imagine que o trem está indo para sua direita, mas você quer que ele vá para sua esquerda. Às vezes você não vai conseguir parar esse trem automaticamente, porque ele já tem muito combustível ainda que você colocou naquela direção. Então, o que que você vai fazer? Vai falar, bom, eu estou indo nessa direção aqui, eu identifiquei para onde eu estou indo, as suas emoções são um guia, uma flecha, né? Vamos dizer assim, um GPS da sua vibração para saber também o que que você vai receber, de acordo com a lei da correspondência. Então, você identificou que você está com medo. Ok. Você pode querer explorar esse medo. Por que que eu tô com esse medo? Ou tá, se algo acontecesse, como eu reagiria? Então, você prepara. Nesse momento, quando você está pensando sobre isso, você está acionando o freio do trem. Quando você fala, ok, já entendi, tô mais tranquila, não tô mais com essa vibração tão ativa, o que que eu posso começar a fazer para melhorar? Então, eu quero ir na direção esquerda, na direção oposta ao medo. Nessa situação, qual seria o melhor que eu poderia acontecer e como eu me sentiria? Ah, pode ser que vou inventar aqui uma situação.
Pode ser que eu esteja preocupado com uma conta que vai vencer. E eu já resolvi que às vezes essa conta ela vai vencer, mas eu tento criar soluções para fazer o pagamento dessa conta. Ok, já estou tranquila, já tenho as soluções e tudo mais. Qual que é o melhor que pode acontecer? Pode acontecer de eu nem precisar fazer nada, o dinheiro cair na minha conta. Vamos supor, assim, é só uma imaginação, tá? É só para exemplificar. Beleza. E como eu me sinto em relação a isso? Nossa, eu me sinto muito bem, eu tô tranquila, é óbvio. Eu tô bem, claro. Poxa, eu vi que eu tenho dinheiro para pagar, que eu não preciso me desesperar, que a solução vem ou que a solução veio. Enfim, você começa a trazer esse sentimento e começa a criar um momento para aquilo que você quer, para a solução, para a vibração que você quer. Às vezes essa vibração não tem nada a ver com o sonho que você deseja realizar, aquilo que você deseja manifestar. Mas concorda comigo que quando você manifesta algo, você se sente bem? Então você traz, na verdade, para o agora, essa sensação de bem-estar. E quanto mais tempo você fica nessa sensação de bem-estar, mais rápido é a sua manifestação. Mas veja bem, não tente falar assim, olha, vou ficar bem para manifestar. Tente ficar bem porque você quer ficar bem. Essa é a sensação dominante que você deve treinar a sua mente, o seu corpo, né? O seu sentimento, a sua emoção, porque a emoção e o sentimento a gente sente no corpo. Você vai treinar a sua mente para já se sentir bem no processo. E isso, consequentemente, vai fazer com que você manifeste mais rápido. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito. E também já deixar o seu like para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas que gostam da lei da atração, que gostam sobre essa questão de vibração, de pensamento positivo e energia. Um beijo e até o próximo vídeo.